Mês novo e mais lançamentos, obviamente. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre os lançamentos de fevereiro. Eu separei muita coisa legal, muita coisa que eu tô doida pra ler. Alguns livros eu já comecei a ler também e a gente vai conversar sobre todos eles. E eu vou começar falando de um livro que vai ser lançado pela Gutenberg. Eu já comecei a ler e eu estou simplesmente apaixonada pela história, que se chama Fat Chance, A Vez de Charlie Vega. E, gente, eu estou apaixonada por Charlie. E esse livro vai contar a história de Charlie, uma mulher super divertida, inteligente, maravilhosa, que tá ali em busca de ter um bom relacionamento com o próprio corpo dela, até porque ela é uma mulher gorda. Só que isso é meio que um desafio, já que existem interferências externas grandes da sociedade, onde as pessoas acham que ela deve ser mais magra, que ela deve ser mais branca, que ela deve ser mais discreta, e é isso que torna Charlie tão especial ao longo dessa história, porque ela também vai encontrar Brian, que vai reparar nela ali, vai enxergá-la do jeito que ela é. Então a gente vai reparar também nesse processo todo dela sair da adolescência e ir pra vida adulta, desses desafios que existem dentro da sociedade, e eu estou simplesmente apaixonada e a gente vai ter resenha muito em breve, sim. Além de livros inéditos que a gente vai ter durante esse mês, a gente também vai ter novas edições de histórias que a gente já conhece, como por exemplo Macunaíma pela Antofágica e também a nova edição de Carrie pela Biblioteca do King, que é essa edição belíssima que eu fico babando sim e bonita demais, meu Deus. Pela Bertrand a gente vai ter o lançamento de Violeta, que é da Isabel Allende, mesma autora de Casa dos Espíritos e vários outros livros super famosos dela, e nesse livro ela vai trazer a história de Violeta, que vai contar fatos históricos, coisas que aconteceram ao longo da vida dela e que também afetaram a vida da família dela. Então ela vai passar pela Grande Guerra, vai passar por pandemias, vai passar pela Grande Depressão e como tudo isso afetou a vida da família dela e como eles se viram ali obrigados a se mudar para uma parte mais remota do país e até o momento que ela encontra o seu primeiro pretendente também. Então a gente vai ver todas essas histórias sendo narradas pelo olhar dessa mulher que é extremamente forte também. Tô muito curiosa, eu queria muito ler algo da Isabel Allende e caso você tenha lido já, me conta aqui nos comentários o que você achou. Outro livro que eu tô muito curiosa para ler é Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar, e a grande promessa desse livro é que ele seja completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. A gente vai ter 9 contos e esses contos vão ter referências ali da televisão, do cinema, dos quadrinhos, e eles vão ter ali referências também do gótico e do folclore. E a gente vai ver uma história que se passa também pelo cangaço, vai ter a ditadura militar e até tempos no futuro. Não sei exatamente o que esperar, mas estou muito curiosa para ler. Também pela Alfaguara a gente vai ter o lançamento de Ritos de Passagem do Goldwyn, que é o mesmo autor de Senhor das Moscas, e eu simplesmente amo o Senhor das Moscas, porque o Goldwyn ele tem uma forma muito única de falar sobre sociedade e comportamentos humanos que chega a ser assustadora também e bizarra, né? E nesse livro não vai ser diferente. A gente vai ter uma história onde existe um personagem principal que ele tá em viagem à Austrália ali no século XIX e para entreter o tio ele começa a escrever algumas coisas. Só que ele tá dentro de um navio onde ele acaba convivendo com a tripulação, com os viajantes e ele começa a se relacionar ali com as pessoas. Só que existe também uma questão ali com o reverendo que a gente acaba descobrindo e ele também se envolve com uma tripulante. Então a gente vai ver muito nessa história a questão social, diferenças sociais, enfim. Tô muito curiosa porque, como eu disse, o Goldwyn tem um jeitão muito peculiar de falar sobre pessoas, né? Pela Intrínseca a gente vai ter o lançamento de Através da Minha Janela, um livro que promete trazer aí paixão e obsessão, e a gente vai ter a história da Raquel, que sempre observa os passos do vizinho dela. Meio esquisito. Eles nunca se falaram. Ela é meio apaixonada por ele. Pois é. E certo dia ela descobre que ele está usando o Wi-Fi dela sem permissão, um grande problema. Se fosse eu também enfrentaria meu vizinho, obviamente, porque minimamente você tem que pagar o Wi-Fi, divide comigo. E aí ela resolve enfrentar esse rapaz e as coisas começam a se desenrolar. Esse livro, ele foi primeiramente lançado no Wattpad e agora está sendo publicado, e como eu disse, tem adaptação na Netflix também. Também pela Intrínseca a gente vai ter o lançamento de Viúva de Ferro, um livro que eu já comecei a ler e estou simplesmente apaixonada, não apenas porque ele vai trazer uma mistura incrível de ficção científica, fantasia e também a história chinesa, mas também porque ele traz uma carga em relação à mulher muito grande. A gente vai ter uma história onde existem pilotos e concubinas e eles acabam se unindo ali para evitar que alienígenas consigam passar pela Grande Muralha. Só que a grande questão é que essas concubinas acabam morrendo e as famílias acabam recebendo um prêmio ali pela morte delas. Só que a gente tem a Wu e ela acaba se alistando
conquistando pela vingança, porque ela perdeu a irmã. E a gente vai acompanhar tudo isso que está acontecendo e o motivo dela ser a Viúva de Ferro. Digo logo, estou gostando muito do livro e eu espero trazer a resenha muito em breve. E ainda falando sobre histórias que trazem a questão asiática de uma forma muito latente, a gente vai ter o lançamento de Os Seis Grows, onde a gente vai conhecer a história da Shiori, e ela é uma princesa que acaba sendo banida, tendo ali a sua voz retirada, ela acaba tendo os irmãos sendo transformados em Grows e ela acaba sendo banida do reino. Então ela vai ter o objetivo de retomar o reino, lutar por tudo isso, e a gente vai acompanhar essa história dela. E curiosamente, esse livro é o reconto dos 6 cisnes dos irmãos Grimm. Outros 2 livros que a gente vai ter o lançamento em fevereiro, eu tô muito curiosa, só que eles não são ficção, eles são livros que vão relatar histórias de pessoas reais, são As Costureiras de Auschwitz, onde a gente vai ter histórias de mulheres que costuravam para evitar a câmara de gás, e também Quem Traiu Anne Frank, onde a gente vai ter ali uma investigação que durou anos para saber quem foi que entregou Anne Frank e também a sua família. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o lançamento de um livro que tinha saído anteriormente pelo financiamento coletivo e agora ele vai ser lançado por uma editora, que é Homens Pretos Não Choram, do Volpe. E o Volpe é um autor que eu quero muito conhecer a escrita. E nesse livro, com 3 contos, ele vai tentar responder perguntas como se o homem preto pode ser vulnerável e se esse mesmo homem pode chorar e existir ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários quais lançamentos você tá curioso ou curiosa para ler em fevereiro, e também me conta aqui se você sabe de algum lançamento que eu não tenha comentado ou não tenha deixado no box de inscrição para eu conhecer também. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, porque é a coisa mais maravilhosa que existe, e também continua assistindo esse vídeo que vai aparecer aqui embaixo. Eu acho que é aqui embaixo. E essa galera que está passando aqui são os apoiadores do Catarse e eu só tenho a agradecer. Se você quiser assinar o Catarse, o link vai estar aqui na descrição também. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!